Fala galera, estamos ao vivo em mais um episódio do Pod7. Hoje um episódio mais do que fantástico, um episódio que nós vamos aprender juntos muito sobre tecnologia, muito sobre um mercado que talvez você nunca ouviu falar, mas que a partir de 2026 você vai ouvir muito aqui no Pod7 Tecnologia, que vai ser apresentado inclusive pelo nosso amigo Henry Master, e eu tenho a honra de estar conversando com ele hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer, muito obrigado. Show de bola. Henry, eu quero iniciar esse episódio te perguntando um pouco da tua trajetória, um pouco das tuas raízes. Tu é um jovem, mas que é um jovem que já tem uma experiência fantástica. E eu tenho certeza que o que tu vai passar para todos nós é muito importante para as novas tendências. E talvez o empresário que estava desanimado vai dizer, poxa, tem isso, tem esse caminho. Mas antes me conta um pouquinho da tua trajetória de vida. Eu acho que eu vou ter que começar, assim, desde do básico, mas eu, antes mesmo de entrar na faculdade, eu sempre fui um grande apaixonado por tecnologia. E, assim, muito me chateava, porque eu via que o Brasil estava muito atrasado nisso e eu vejo que o Nordeste em si, o Maranhão, está muito atrasado. Então eu comecei desde muito cedo a fazer vários cursos. E quando chegou em 2016, eu conheci uma moedinha mágica, como a gente costuma falar hoje, que é o Bitcoin. 2016. 2016. E aí eu comecei a investir mais em Bitcoin. E posteriormente eu falei, poxa, legal, mas eu estou investindo, mas o que que é o Bitcoin? O que que é a tecnologia? Eu fui me especializar em blockchain, que é uma tecnologia emergente que poucas pessoas conhecem. Criptomoeda eu diria que é 1% da tecnologia. E aí, posteriormente a isso, quando eu tinha meus 15 anos para fazer 16, eu entrei na faculdade. Então eu entrei na faculdade muito cedo, me formei mais cedo ainda, e a minha primeira faculdade foi contabilidade, e que me deu uma base de gestão incrível, de gestão e de finanças. E lá na minha faculdade de contabilidade, junto com os meus amigos, eu ganhei 2 anos o Startups. E a gente fundou uma startupzinha que acabou não indo para frente, que seria a Your Help, que era uma startup para ajudar contadores com todo esse processo de contabilidade. E também a gente queria fazer tanto um B2B quanto um B2C. Sim, e o B2C seria levar isso para o consumidor final de uma forma muito mais simples e muito menos burocrática. perfeito. E aí depois disso eu fiz comércio exterior. E após isso eu fui me especializando mesmo para a área de tecnologia, que era uma área que eu sempre gostei bastante. E aí, depois dessas especializações, eu fui convidado, né, pra Tu ir. terminou a faculdade que tinha quantos anos? A primeira 19. A 19 de anos. contabilidade. Foi. Começou com 15, terminou com 19. É. Aí a segunda que foi comércio Depois fui comércio exterior. exterior. E terminou com quantos anos? Cara, eu acho que eu tenho uns 4 anos de formado. 4 anos de formado. Porque algumas cadeiras de contabilidade eu aproveitei em comércio Sim. exterior. Então acabou sendo, de certa forma, acabei fazendo acho que só 1 ano de comércio exterior praticamente, porque muita coisa foi aproveitada. Porque a gente teve só um complemento da parte de direito internacional, de comércio em si, mas toda aquela parte de legislação, Mas parte já tinha. tributária, a gente já teve. Nessa época o teu inglês já estava afiado como tá hoje? Cara, o meu inglês. Assim, eu pratico inglês desde muito cedo, Sim. porque, assim, desde os meus 4 anos de idade, a gente sempre ia muito para os Estados Unidos. Então eu sabia falar, mas acho que não como hoje. Sim. E acabou que eu fui praticando. Eu nunca fui muito fã de curso de inglês, na verdade. Porque eu acho que acaba não ensinando muito a gente muitas coisas. Sim. E hoje eu cheguei num ponto em que eu me sinto muito mais confortável profissionalmente falando inglês e pessoalmente também. E às vezes é até um pouco problemático, porque o meu raciocínio, ele é em Muito inglês. inglês. É muito inglês. E às vezes eu preciso parar pra pensar e traduzir pra português. E principalmente no meu trabalho, quem lida muito com tecnologia sabe que a gente fala muito inglês. Sim. E assim, todos os meus clientes são de fora, então a gente fala inglês o tempo inteiro. Então acaba que o inglês é a minha língua do dia a dia que eu mais uso. Quando a gente se conheceu lá no Selma, teve aquele momento lá, e eu ouvi tu falando praticamente quase todos os termos em inglês. Eu falei, cara, me despertou muita curiosidade. Esse nicho do mercado, aqui no Pod7 a gente traz diversos profissionais. Essa é uma das razões de nós trazermos próximo ano profissionais como você para estar junto conosco, sendo algo mais específico. Uhum. E desde muito novo que tu busca também essa tecnologia, mas vamos lá.
Na tua família, nas tuas raízes, tem alguém que te incentivou ou tu teve esses insights assim, meio que sozinhos? Eu acho assim, a base, ela contribui muito, Sim. mas do ponto de vista de tecnologia não tem ninguém na minha família. E eu até brinco muito, porque às vezes a minha própria família reconhece que eu fui um pouco fora da curva, né? Sim. Não, eu percebi nos comentários lá. Rapaz, esse meu filho, tá, meu As, co- sobrinho. as coisas aconteceram muito rápido Sim. e de uma forma que, sendo bem honesto contigo, eu não esperava. Quando aconteceu, já foi assim, tipo, sendo chamado para palestrar fora e eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, sabe? E eu comecei a receber cada vez mais convite, aí convite para integrar o Commitment of Innovation de Dubai, e aí para integrar a Zona Econômica Livre do Chipre, e eu, meu Deus do céu. Mas assim, de base em si familiar, eu não tive pro ramo de tecnologia, né? O meu pai em si, ele é arquiteto, então não tem nada a ver, a minha mãe não tem nada a ver com a área também, apesar de que ela é da área corporativa, então, enfim, eu tive muito esse espelhamento nela e eu, por incrível que pareça, eu queria muito ser o que a gente chama aqui no Brasil comumente de Faria Limer. Sim. Então, eu queria ir para o mercado financeiro, mas acabou que a tecnologia me ganhou bastante. Já pensou em ir pra família lá em São Paulo, mas na hora. Acabou que não deu certo, não. Vamos lá. Tu te forma com 19 anos, tu Uhum. entra para comércio exterior, passa um ano. Depois que tu termina comércio exterior, que começa a despontar as oportunidades. Como foi que iniciou o primeiro convite para a primeira palestra? Como foi essa trajetória até aqui? Vamos lá. Eu já estava fazendo vários cursos, então eu fiz cursos por Harvard, por MIT, Yale e assim sucessivamente. E aí eu entrei no mercado de trabalho, principalmente em contabilidade. Depois eu saí, realmente não durei muito tempo. Eu falei, cara, contabilidade não é para mim. Perfeito. Eu gostava de contabilidade, mas eu sempre gostei mais da parte consultiva em si. Sim. E aí eu fui trabalhar no órgão público. E cara, tem muito problema e eu começava a ver muita solução. Mas aquilo começou a me incomodar porque a gente não conseguia implantar de fato aquilo Sim. ali. E aí, dentro disso, eu cheguei e falei, poxa, eu vou fazer minha transição de carreira final e vou de fato ir 100% para o mercado de tecnologia. E aí eu recebi um convite. Ano passado, final do ano retrasado para o início do ano passado, para participar do desenvolvimento de uma cidade pop-up que iria acontecer em Florianópolis. Que essa cidade pop-up a gente chama aqui hoje de IP City. A IP City ela é uma cidade pop-up que, basicamente, falando numa linguagem mais leiga, é como se fosse um grande hackathon que dura muito tempo. Então, o nosso planejamento era que durasse 2 meses, e dentro disso a gente resolveria, com tecnologia blockchain, a gente resolveria problemas de saúde, governança, segurança e educação. Resolvendo problemas sociais que a gente sabe que hoje não são resolvidos usando tecnologia. Perfeito. E eu comecei a trabalhar muito nisso, fui chamado para ser co-founder da ideia, depois membro da organização. Isso em Florianópolis no ano de 2024. Isso. E aí, dentro disso, começaram a surgir vários convites. Aí eu recebi um convite para uma empresa espanhola para ser gestor de tecnologia. E depois eu recebi um convite da OKEx, que é uma grande corretora cripto de Singapura, movimenta mais de 190 bilhões de dólares anualmente. A gente costuma dizer que movimenta mais do que muitos governos para ser líder. E posteriormente a isso, a minha carreira ela foi cada vez mais decolando. E eu comecei a receber convites para poder palestrar. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Dubai, Estados Unidos, assim sucessivamente, para poder falar um pouco mais sobre inovação, falar um pouco mais sobre essas implementações de tecnologia, falar um pouco da minha rotina e de como que eu fui fazendo isso. E assim, eu sempre me chocava um pouco, porque todas as vezes, principalmente no sul do Brasil, quando eu falava que eu era maranhense, e eu sou maranhense, Eu não acredito. as pessoas elas me olhavam assim e eu falava, cara, eu não concordo, sabe? Então, isso me incomodou um pouco. E aí eu fui morar em Florianópolis. E aí a gente pode abordar isso um pouco depois, porque vem a questão das empresas. Sim. Mas assim, depois de um tempo que eu passei lá, eu falei, poxa, eu vou voltar pro Maranhão
para que a gente consiga, de fato, para que eu consiga fazer algo na minha cidade, Cara, legal. para que no meu estado, para que eu consiga dar oportunidade para as pessoas, porque eu costumo dizer o quê? A tecnologia, ela é um grande resolvedor de problemas. E assim, principalmente para desigualdade, para pobreza, a gente consegue resolver isso usando tecnologia, mas a gente vê que hoje o que eu percebo muito no meu estado é que falta oportunidades. Então eu voltei para cá para que a gente conseguisse de alguma forma trazer mais oportunidades para as pessoas. Esse é um tema interessante porque quando eu te olhei palestrando, quando eu te olhei te apresentando naquele evento, eu fiquei com muita curiosidade. Como eu te falei, disse, cara, eu vou tentar levar ele no podcast porque é um tema que eu sou leigo e que nós percebemos que aqui no Nordeste, pelo menos no nosso ciclo aqui, nós não temos tantas referências nessa área. E eu acho interessante porque tu ligou o senso de propósito, né? Aquele porquê muito definido. E hoje você vê que, de fato, aqui no Maranhão tem poucas referências nessa área. Tem. E assim, tem pouquíssimas referências nessa área, porque o Maranhão em si ele não é um polo de tecnologia, infelizmente. Aqui no Nordeste a gente tem o Ceará, Sim. e a gente tem também ali Salvador, tem Recife como cidade, que são polos ali um pouco maiores para tecnologia, mas o Maranhão em si é muito pouco. Inclusive tem um dado do Observatório da Indústria Nacional que o Maranhão é o estado com menos startups do Brasil. E é um dos estados com um dos menores índices de inovação. Então, assim, é muito preocupante, sabe? E a gente, às vezes, eu costumo muito dizer que as pessoas acham que inovação é só algo disruptivo. Mas, na maioria das vezes, a inovação ela é uma melhora de um processo usando tecnologia. E nós somos um estado muito rico. E em tudo, desde matéria-prima, de mão de obra, e a gente, com o uso de tecnologia, a gente consegue resolver muito dos nossos problemas. E foi por isso que eu voltei para cá. Não sei por quanto tempo, mas foi por isso que eu voltei para cá, para que a gente conseguisse melhorar um pouco esses processos. Perfeito. Tu estava morando em Florianópolis. Quem foi que te fez o convite? Como foi que nasceu esse convite para vir para ser gestor de inovação no Senai Maranhão? Porque lá também já era um projeto muito audacioso, muito grande, que te dava uma vitrine enorme. E voltar para o Maranhão com essa missão é algo muito nobre. Mas como foi que nasceu esse convite? Bom, eu estava em Florianópolis e aí eu conheci o que veio a ser a minha sócia, Sim. a Cecília. E lá em Florianópolis, ela me apresentou a empresa dela, que era a Lead Collective. A Lead Collective era uma empresa de branding e design para empresas de Web3. E dentro disso, a gente participando do evento e tendo contato com muitos gringos, porque assim, 90% do nosso público não eram do Brasil. Isso foi uma outra coisa que me chocou. 90% dos produtores de tecnologia que estavam aqui eram da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. A gente tinha muitos indianos, e a Índia é conhecida por ter excelentes programadores. E a gente montou uma empresa que foi a Lit Experience, que a empresa bombou. A gente montou a empresa com 2 semanas, a gente já tinha inúmeros clientes. E foi algo assim revolucionário. E por incrível que pareça, não foi fazendo nada muito diferente do usual. A Lit Experience ela era uma empresa que fazia side events para empresas de Web3. E o que são side events? São aqueles eventos que acontecem entre o evento principal, que a gente chama de main event. E qual foi o nosso principal problema? A gente precisava fazer eventos no mundo todo, e a gente já havia feito alguns eventos, principalmente feiras de tecnologia na França, European Blockchain, Argentina, DevConnect. A gente tinha vários clientes na Argentina do DevConnect, a gente tem a Shify. Então, assim, a gente tinha várias grandes empresas na Europa, e qual era o nosso principal problema? A gente precisava receber em qualquer moeda, e a gente precisava pagar os nossos fornecedores em qualquer moeda. Algo que era completamente impossível usando tecnologia normal, vamos bem dizer assim. E o que a gente fez? A gente desenvolveu um sistema on-ramp e off-ramp, que a gente recebia em qualquer moeda, então o meu cliente podia me pagar em dólar, em euro, em Bitcoin, em Solana, no que ele quisesse, e eu conseguia pagar o meu fornecedor em qualquer moeda. Caramba. E quando isso aconteceu, eu também comecei a fidelizar um pouco mais o meu fornecedor, porque, poxa, essa empresa aqui tem uma solução que quase a gente não vai encontrar em lugar nenhum. Exato. E assim, a gente cresceu muito. E a gente tomou proporções muito grandes. Perfeito. Só que o que aconteceu? E é uma coisa que eu falo muito, a gente nunca fez marketing. Esse é um ponto bem polêmico que a gente vai lá na frente falar um pouco. A gente nunca fez marketing, a gente fala sobre isso mais lá na Sim. frente.
E aí eu tava com uma vida muito corrida, porque era o tempo inteiro viajando para poder acompanhar isso, porque logo depois a gente fez um split das empresas, então o que que a gente fez? Ela ficou cuidando de uma empresa e eu fiquei cuidando da outra. Depois disso, a gente conheceu algumas empresas e alguns influenciadores que tinham vontade de lançar as empresas, e a gente criou a Lit Consultants, que surgiu para acelerar empresas. Então a gente começou a acelerar empresas, dando dicas para essas empresas de como que eles iriam melhorar os processos deles e atingir mais clientes. No caso, só empresas de tecnologia ou empresas de modo Só geral? empresas de tecnologia. O nosso foco sempre foi empresas de tecnologia, principalmente em Web3. E aí foi quando a gente recebeu um convite do Sebrae do Rio de Janeiro para poder verificar se existia a possibilidade da gente, junto com eles, fazer esse processo de aceleração, que seria basicamente pegar empreendedores e trazer esses empreendedores para a tecnologia blockchain. Ensinar como que eles vão usar... Já de tecnologia, no Não. caso. Aí, nesse caso, seria todos os tipos de empreendedores. Cara, me conta um pouco sobre isso. Seria uma missão um pouco diferente do habitual, e pra gente foi o que encheu muitos nossos olhos. Que o que a gente teria que fazer? O Sebrae nos chamou para a gente pegar empreendedores de todos os ramos e que muitos nem utilizavam tecnologia para poder impulsioná-los usando tecnologia blockchain. Então, como que tu vai melhorar os teus processos usando tecnologia blockchain? Seja com um processo de auditoria, um processo de compliance, um projeto de recebimento de dinheiro. Então, por exemplo, poxa, a gente fala da economia da Argentina. A economia da Argentina tá muito ruim, uma inflação absurda. O que o pessoal lá faz? Eles recebem em dólar. Como é que eles recebem em dólar? Eles recebem em stablecoin, que é uma criptomoeda lastreada em dólar, que tem o mesmo valor do dólar. Então, assim, a gente conseguia fazer isso, trazer isso para o empresário, sabe? Usando tecnologia para solucionar os problemas deles. Fantástico, fantástico. E aí, depois que isso tudo aconteceu, eu vim pro Maranhão. E aí eu tava numa rotina que eu passava uma semana no Maranhão, uma semana viajando, uma semana no Maranhão, uma semana viajando, e eu comecei a palestrar e vai São Paulo, Rio de Janeiro. E eu falava, cara, eu não aguento mais essa rotina, pra mim tava muito exaustivo. E aí foi quando eu vim pro Maranhão e tava tendo um evento na FIEMA, um evento de prêmio de Inova Talentos. Sim. E eu conheci o diretor regional do Senai. E o diretor regional do Senai, a gente começou a conversar, ele falou, vem no dia seguinte aqui, eu quero conversar contigo, gostei muito, e o pessoal de lá começou a falar muito de mim, porque eu já estava em contato com muitos deles, principalmente o Ricardo Ataíde, que era o presidente da ACEM, diretor do Fundepec, e eu comecei a falar, poxa, Ricardo, dava para tu fazer isso usando realidade aumentada, dava para tu fazer isso usando tecnologia para melhorar o teu processo de gado, de rastreamento, enfim. E aí o diretor falou, poxa, gostei. Tu começa amanhã? Falei assim, como é que eu vou fazer para começar amanhã? E aí ele me levou, né, no que a gente está construindo agora, que é o que a gente está finalizando, na verdade, que é um hub de inovação do Senai que a gente está construindo. Sim. E eu falei, cara, aquilo ali me encheu os olhos. E eu encontrei um propósito que há muito tempo eu não encontrava. Sim. Que eu queria voltar para o meu estado de alguma forma e usar a tecnologia para resolver problemas, e aliado com uma federação de indústria que tem vários grandes empresários, sim, seria um ponto ideal, né? E aí eu recebi o convite para ser gestor de inovação, e aí eu aceitei o convite e vim para cá, e a gente começou a desenvolver esse projeto, e eu brinco que hoje, em 3 meses que eu estou na federação, a gente avançou mais do que anos nesse implante de tecnologias que a gente vem fazendo. Quando eu te ouvi, como eu te falei, eu acendeu essa luz de querer aprender um pouco mais sobre esse assunto. Talvez uma das missões do Hub de inovação vai ser levar essa vontade do jovem, levar essa vontade ao empreendedor de saber um pouco mais sobre esse assunto? Também, porque assim, o nosso Hub, ele surge tanto de acelerar startups, quanto de melhorar os nossos processos dentro do Senai. Porque o que a gente observou muito? A gente não pode só treinar alunos para serem empregados na indústria. E a indústria precisa muito, mas a gente também precisa treinar futuros empregadores. Então, o que a gente começou a fazer e que a gente está reestruturando todo esse processo? A gente quer fazer uma construção
de empreendedorismo dentro do nosso ensino técnico, do nosso novo ensino médio, para que a gente prepare esses jovens para o empreendedorismo. E aí, o que a gente está fazendo dentro disso? Todos os jovens que tiverem excelentes ideias, a gente vai transformar essas ideias em startups, vamos acelerar essas startups, abrir edital para eles e vamos jogar as ideias prontas para o mercado. E aí a gente consegue ajudar tanto a indústria oferecendo melhores soluções, e a indústria não vai precisar importar serviços de fora, porque a gente vai conseguir oferecer aqui, quanto a gente também está melhorando aqueles jovens que muitas das vezes, muitos desses jovens, dessas ideias brilhantes, vêm de vários interiores do estado do Maranhão e que muitas das vezes não teriam oportunidade de escalar isso. Perfeito, perfeito, perfeito. É algo inovador que vai ser inaugurado na segunda quinzena de fevereiro. Isso. E ainda não temos data, né? A gente ainda não tem data, porque a gente está finalizando todo o processo de construção, a obra já está pronta, mas a gente está finalizando para poder a gente começar a receber o pessoal. Como é que eu faço, como é que uma pessoa que está nos assistindo faz para poder estar mais por dentro desse hub? Como é que faz para participar? Me conta um pouco mais sobre isso, porque eu me interesso, mas de fato eu vou perceber que milhares de pessoas que sabem que a tecnologia é o futuro e já é o presente também, querem aprender um pouco mais, querem estar nesse meio. Como é que nós fazemos para participar? Como é que... O que a gente vai fazer? O nosso hub, a gente quer atuar como um elo entre indústria, governos, startups e estudantes. Perfeito. Então, assim que a gente estiver oficialmente prontos, a gente inclusive vai fazer um edital Perfeito. de chamamento para startups, as quais a gente vai acelerar, e isso vai se tornar rotineiro, a gente vai fazer sempre editais. E dentro disso, os parceiros que tiverem interesse vão poder nos procurar. A gente vai disponibilizar, inclusive a gente fez um lançamento na Expo Indústria. Dentro da Expo Indústria, a gente mostrou algumas startups que já estão sendo aceleradas pela gente e projetos os quais nós já estamos acelerando, e que foi algo assim muito engraçado, porque todo mundo estava trazendo um robô. Eu falei, poxa, gente, vocês estão trazendo um robô da Tesla, muito legal, mas a gente montou um robô. A gente imprimiu um robô em impressora 3D, a gente montou o robô e a gente entregou um robô no último dia em operação usando inteligência artificial para a educação. Então, assim, foi magnífico, várias pessoas, a gente inclusive conseguiu uma visibilidade, um destaque gigantesco dentro disso. E na hora que a gente estiver oficialmente inaugurados, a gente vai fazer toda a divulgação nas redes sociais e a gente já vai começar a ter essa participação das pessoas. Caramba, parabéns. Na época do Rio, tu te lembra de algum case, de alguma empresa onde vocês conseguiram transformar a mentalidade do dono? O cara era zerado de tecnologia, o cara não tinha noção que o negócio dele poderia ter uma tecnologia. Tu tem algum caso de alguém que teve essa transformação na época que tu estavas no Sebrae do Rio? Olha, a gente tem inúmeros casos, mas assim, um caso que me marcou muito foi de um fornecedor nosso, que na verdade era de Florianópolis. Eles eram uma cafeteria de Florianópolis e que era nosso fornecedor no que a gente chama de catering. Que o catering nada mais é do que coffee break, breakfast, comida de maneira geral. Sim. E o que a gente fez com eles? Eles eram argentinos e estavam no Brasil, vieram para cá, dado a crise que aconteceu na Argentina, e a gente começou a implantar eles dentro do mundo de blockchain. E o que a gente começou a fazer? A gente começou a mostrar como que eles conseguem receber pagamentos em várias moedas. Então, como a gente já tinha desenvolvido esse sistema on-ramp e off-ramp para a gente, o que a gente fez? A gente começou a disponibilizar para os nossos fornecedores. Então, os nossos fornecedores, eles tinham acesso, eles poderiam receber da gente e dos clientes deles de qualquer moeda, e eles poderiam pagar também os fornecedores deles em qualquer moeda. Que isso é uma vantagem muito grande, porque se eu tenho aqui hoje a gente viaja muito com o que a gente chama dos travel cards, né? Que são os cartões de viagem. E as taxas, muitas das vezes, elas são altas. Então, se tu tem um gringo, uma pessoa de fora, ele pode simplesmente pagar usando criptomoeda. Sim. Só que o que a gente começou a verificar usando a tecnologia? A gente queria usar a tecnologia blockchain de uma forma que a pessoa nem soubesse que ela está usando blockchain. Então, assim, eu vou usar sem eu nem saber que eu estou usando. Eu não preciso nem saber o que é criptomoeda, nem saber o que é tecnologia blockchain, mas eu vou usar isso. Então, assim, eu pagava em dólar e automaticamente já fazia essa conversão
para real ou para euro. Entendeu? E isso foi muito revolucionário, principalmente essa questão de moeda. E a gente viu muito isso com os nossos clientes da Argentina. Legal, legal demais. O Lit Experience. No caso, vocês organizavam eventos, pelo que eu Isso. entendi. Me conta um pouco mais sobre o Lit Experience. Como que era? Vocês têm uma equipe de, não sei, decoradores, de pessoas que... Me conta os bastidores dessa empresa, porque quando tu falou para mim nos bastidores, eu achei bem interessante. E depois me fala sobre a vela, a jegue, e um pouquinho mais agora eu queria focar nessa Lit Cara, Experience, porque eu achei bem interessante. a Lit, eu brinco que ela sempre foi o meu xodó. Porque eu brinco que até assim, era muito engraçado que eu nunca imaginava, sabe aquela piada de quando a gente é criança que eu falava assim, eu nunca imagino que eu vou ganhar dinheiro pra viver viajando. Mas assim, por que que a Lit era o meu xodó? Porque a gente percebeu dentro do mundo de eventos algo que nos incomodou muito. Que é uma área que eu gosto muito. Eu também gosto bastante. Algo que nos incomodou muito. O que que acontece? Hoje, quando as pessoas elas vão fazer um evento, elas fazem um evento simplesmente por fazer um evento. Só para fazer aqui um ponto. No caso, esses eventos são eventos de treinamentos, palestras, ou eventos de show. Quais tipos de eventos, só para que nós possamos entender? Eram eventos de tecnologia. Então, shows, palestras, consultorias, Perfeito. tudo. Cidades pop-ups, a gente fazia. Inclusive, a IPCine foi feita pela Lit também. Sim. Então, tudo isso a gente fazia. Só que qual era o nosso grande foco? Como a gente já tinha a expertise da Lit Collective de branding e design, a gente trouxe isso para dentro dos eventos e a gente começou a fazer ativações reais. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho, ao invés de simplesmente eu tenho uma empresa e eu vou expor a minha empresa, eu vou botar lá minha marca e eu faço isso, isso e isso. Não. A gente quer que o cliente final, ele use o produto, ele teste o produto, ele valide o produto. Então a gente tem um cliente chamado Redot Pay, que é um banco de Hong Kong, que é bem grande, e eles usam tecnologia blockchain. E o que a gente fez com a Redot Pay? A gente fez um evento no U2, que é um rooftop lá no Rio de Janeiro, e a gente alugou o rooftop inteiro com vista para o Cristo e vista para o Pão de Açúcar. E aí dentro disso, a gente mostrou o produto. Então, assim, as pessoas elas tinham, é uma conta. Mas tá, o que essa conta faz? É um cartão? Então a gente tinha um cartão gigante, a gente tinha todo um processo de ativação em que tu usava. Então tu chegava, tu recebia o teu cartão e o teu cartão já estava ali ativado. E aí, eu preciso de um drink. O drink é de graça, ok, mas tu vai pagar o drink com o cartão que tu recebeu. Então tu vai testar. Tudo isso fazendo parte da experiência do evento. Tudo isso fazendo parte da experiência do evento. Tu vai testar na hora. Eu preciso pegar a camisa, que era um brinde. Tu pagava a camisa fazendo uma transferência, mandando dólar e a gente recebendo em euro, ou tu mandando Bitcoin e a gente recebendo em dólar. Era uma experiência que a gente proporcionou para tu testar a conta. Só para me entender, no caso, na Lit Experience, vocês participavam de todos os pontos, todos os touch points do evento, por exemplo, organizar a decoração, organizar quem vai ficar na recepção, organizar o pessoal que vai ficar patrocinando, tudo. Tudo. Microfone, sonorização, tudo. Tudo. O que a gente fazia? Caramba, que massa, cara. O fornecedor, ele simplesmente falava assim, eu quero fazer um evento. Vamos supor, uma empresa de tecnologia de Hong Kong, olha, eu quero participar de um evento aí no Rio de Janeiro, eu quero contratar vocês, a Lit Experience, para montar tudo. Só para me chegar aí. Geralmente os nossos eventos, a gente sempre cobrou em dólar. E os nossos eventos custavam bem mais que 10 mil dólares, no mínimo. Sim. Era o mínimo do mínimo, era 10 mil dólares para um evento que hoje aqui a gente falaria aí uns 50 mil, 50 e poucos mil reais. Então o fornecedor entregava o dinheiro na mão da gente. E a gente fazia tudo. Desde o som, desde a alimentação. Local, vocês alugavam. Local, processo de ativação, tudo. E até a questão da venda dos ingressos, não, já era com eles, ou era gratuito? Os ingressos eram gratuitos. Porque o foco era a experiência do cliente. Caramba. Então, assim, o nosso grande foco... E a gente fazia tudo. A gente fez evento em barco,
Então, vai, leva, tem todo o processo, porque a gente queria fazer um Parabéns. processo de ativação diferente. Que de fato você usasse a marca, você conhecesse aquele produto. E Fantástico. como a gente entendia de tecnologia, pra gente era muito mais fácil. Porque a gente fazia algo que os demais não conseguiam fazer, que era o uso da experiência da tecnologia do nosso contratante dentro do evento em todos os processos. A equipe, como que é a equipe grande para esse tipo de... A equipe da Lit era relativamente grande, mais ou menos 20 e poucas pessoas. Só que além disso, a gente tinha uma lista de fornecedores muito grande. Então, por exemplo, a gente já tinha os nossos fornecedores conveniados. A gente tem uma gráfica Perfeito. que ela funciona 24 horas full time pra gente. E o que que a gente faz? Se eu vou ter um evento, e eu passei por isso agora porque a gente teve vários clientes nossos no DevConnect na Argentina, que é um grande evento de desenvolvedores. Então eles ligaram, Henry, eu preciso de uma bandeira, eu preciso disso, 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 beleza. A gente vai fazer em São Paulo e a gente vai mandar de avião pra Argentina, não tem problema. A gente fazia em São Paulo e a gente mandava pro Rio de Janeiro. E assim, o nosso foco sempre foi a rapidez. Então o que que eu fazia? Um dos meus clientes virou pra mim e falou assim: olha, eu vou ter um evento amanhã no barco e eu preciso de 200 convites. Ok, a gente vai fazer os convites de madrugada, a gente entrega meio-dia. Então a gente fazia tudo da melhor forma possível e no menor tempo possível, usando tecnologia para todos os nossos processos. Eu te perguntei mais sobre a Elite Experience porque eu tenho um dos braços da nossa empresa também é sobre eventos. Obviamente são eventos menores. A gente fez muitos eventos no interior aqui de Rosário, do Maranhão, na cidade de Rosário, outras cidades aqui do Maranhão. E quando tu me falou de eventos, é um tema que eu gosto muito. E eu sei da complexidade. Eu sei que não é tão simples. Eu digo assim, não é difícil fazer um evento. É complicado, é complexo, trabalhoso. Então, juntar tecnologia nos processos para que se torne mais fácil. Por exemplo, a questão que você falou aí de você já ter fornecedores full-time. Isso é fantástico. Às vezes a pessoa, poxa, tá tudo bonito. Nossa, faltou um detalhe. Aí demora para trazer, aí acaba bagunçando com a experiência. No caso, a Lead Experience, ela iniciou já há 6 anos e você entrou no final de 2024. Isso, a Lead Collective ela iniciou há 6 anos e após essa junção que a gente fez entre eu e a minha sócia, a gente criou a Lead Experience. E a gente lançou a Lead Experience. Porque é um grupo de empresas, né? Isso, é um grupo de empresas. E a gente lançou a Lead Experience exatamente para poder fazer esse processo. A Lead Collective já fazia isso, mas não de uma forma tão profissional. Então a gente fez isso para poder desmembrar a empresa. Por quê? A Lead Collective, a partir de 2024, ela ficou focada só em branding e design. E a Lead Experience ficou focada nos eventos também fazendo branding e design. Porque a gente fazia também o design de tudo. Então, todo o design dos cartões, de toda a experiência do cliente, a gente conseguia fazer isso. Perfeito. Quais são as cidades que você já atua aqui no Brasil? Porque agora, como gestor de inovação aqui no Senai, com certeza vai ter muitos eventos que vocês vão estar... Acho que eu não posso misturar. Mas assim, a Lit, a gente, sendo bem honesto contigo, a gente não atuou no Brasil inteiro porque não tem perfil de cliente. Sim. Todos os nossos clientes são de fora do Brasil. E na Lead Collective também não é muito diferente. A nossa carteira hoje, 90% são clientes da Europa e dos Estados Unidos. A grande maioria são grandes empresas mesmo, empresas que muitas das vezes valem bilhões de dólares. Algumas multimilhões de dólares. Mas assim, aqui no Brasil são pouquíssimos os clientes que teriam dinheiro para pagar pra gente, porque nós somos relativamente caros. Então nem todo mundo pro mercado brasileiro, até porque a gente cobra em dólar. Sim. Então, as nossas áreas de atuação aqui sempre foram São Paulo, Rio de Janeiro e o sul do Brasil. Sim. Era onde a gente tinha mais perfil de atuação e é onde, consequentemente, o investidor estrangeiro, a empresa de tecnologia de fora, quando vem, ela quer fazer um evento. Então, principalmente o Rio de Janeiro. E eu sou suspeito para falar porque eu amo o Rio de Janeiro. Mas, assim, todas as vezes que eles vinham pra cá, eles queriam fazer alguma coisa. E, poxa, tu imagina, tu fazer um processo de ativação, de lançamento da tua empresa no Brasil, fazendo um evento no Cristo Redentor, fazendo um evento no Pão de Açúcar. E a gente passou isso com outro cliente nosso, que era a Cast, que a Cast, ela é uma... Eu já tô pensando em inglês, gente, desculpa. Ela é um banco também de criptomoedas.
E o que que a gente fez com eles? A gente queria alugar todo o Pão de Açúcar, fechar o Pão de Açúcar para poder fazer um evento. E aí tu imagina, tu fechar o Pão de Açúcar para poder fazer um evento de ativação com DJ, que as pessoas usam o teu produto o tempo inteiro. Então a gente faz muito isso Essa com os experiência nossos... com o DJ é muito massa. Eu já fiz alguns eventos com o DJ na Isso. porta e a galera começa com aquela energia. É uma experiência muito diferente, porque assim, a gente não queria ser uma empresa de eventos. A gente queria ser uma empresa de eventos que trouxesse a experiência que nenhuma outra tinha, usando tecnologia todo o tempo nos nossos processos. Essa parte eu me identifiquei muito contigo, porque é muito interessante trabalhar com a experiência de um evento. E isso realmente marca a pessoa. Um evento não é só a questão do conteúdo em si, é a questão da experiência do network, de você conhecer novas pessoas, de você realmente ter insights que vão transformar a sua empresa. E levando para o networking, eu sempre faço eventos e eu digo assim, gente, aqui no evento que você está, um dos pontos principais é o network. Tem um Sim. americano chamado Nicholas Buffman, que escreveu o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E ele fala muito sobre isso, que nós não temos uma segunda chance para gerar uma boa primeira impressão. E ele fala que 85% de um sucesso profissional depende da nossa rede de contatos. E eu fiquei impressionado contigo, por quê? Porque 90% dos teus clientes são gringos, são pessoas que não são aqui do Brasil. Pergunta que não quer calar, como foi que tu fez esse network? Realmente, assim, eu brinco hoje e de fato eu tenho um networking relativamente muito bom. Muito bom é humildade, viu? É ótimo. E assim, o nosso processo de captação de clientes, ele foi um processo muito natural e muito diferente do processo normal. Porque assim, a gente não faz mídia, a gente não faz marketing e às vezes a gente é até um pouco criticado por isso quando as pessoas não nos entendem. Porque eu brinco que eu falo, gente, a pessoa que tem $100.000, $200.000 para poder fazer um evento, ele não vai me achar pelo Instagram. Ele não vai me achar pelo... É porque a tua persona é totalmente diferente do habitual. Exato. Eu entendo perfeitamente. Só fazer aqui um parênteses, um dos braços da minha empresa é o curso de oratória. E nós Uhum. nichamos esse curso de oratória para uma persona bem específica. Então, quando alguém pergunta quanto que custa a consultoria de oratória, eu falo, a pessoa meio que se espanta, mas eu digo, olha, mas só que a nossa persona não está aqui nesse local. Então, às vezes, a pessoa precisa entender o produto, o valor do produto e o público-alvo desse produto. Exato. E muitas das vezes as pessoas não entendem. E assim, como que foi o nosso processo muito de captação de clientes? A gente fez um evento para Solana, que é uma criptomoeda que vale alguns bilhões de dólares. A gente os conheceu, eu estava em São Paulo palestrando no Tokenation para falar sobre cidades pop-up, sobre tecnologias emergentes, e assim sucessivamente eu estava palestrando junto, se eu não me engano, com o diretor de inovação do Bradesco. E aí, logo após isso, eu estava com a nossa primeira cliente, que foi a Gorete, que é a fundadora da Desire, que inclusive eu acabo atuando muito no assessoramento estratégico da empresa dela, que a Desire, ela basicamente é uma empresa de ciências descentralizadas. É fugir da academia trazendo ciência usando tecnologia blockchain. E a Gorete pegou o pessoal da Solana, tava lá querendo fazer um evento, e aí eu estava com a Gorete falou assim, olha o Henry aqui, foi maravilhoso, ele fez um evento incrível. E assim, os clientes dela eram gregos, e os gregos amaram o evento que a gente fez, acharam fenomenal. Então começou a fazer muito sucesso. O pessoal da Solana falou assim, poxa, legal, bora trocar figurinha? Aí eu falei, bora. Nem sei se a gente dá fala figurinha, né? Mas a gente começou a conversar e eles falaram assim, eu preciso fazer um evento daqui a 2 semanas. Cara, Aí eu falei assim, não, tudo bem, vocês querem fazer o quê? O que vocês estão pensando? Não, a gente não sabe. Eu falei, tá, qual é o orçamento de vocês? Aí eles falaram o orçamento. Eu falei, não, beleza, eu vou pedir pra minha equipe verificar tudo, verificar quais são os lugares que cabem dentro do no orçamento caso no Rio. no Rio. E aí a gente fez os 2 eventos no Rio de Janeiro. Cara, fizeram tanto sucesso, mas tanto sucesso que a gente tinha influencer na porta brigando pra querer entrar. A gente fez um evento que a gente alugou a Casa Camolese, que é um restaurante super tradicional do Rio de Janeiro.
Então a gente alugou a Casa Camolés para fazer um evento com toda a experiência, drinks maravilhosos, comida, e a gente Cara, teve fantástico. toda uma experiência de ativação e isso explodiu. E a gente teve um evento que foi feito também no rooftop do U2. E aí depois disso os clientes começaram a procurar a gente de forma natural. E aí veio logo depois a Hacken, que é uma empresa de cibersegurança da Ucrânia. E aí a Natália me encontrou no Blockchain Rio e ela falou assim, ela é a gerente geral de eventos. E ela falou assim, Henry, eu queria ver com vocês porque a gente tem um evento para daqui a 2 dias. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Ah, não, mas vocês conseguem atender a gente? Eu falei, a gente consegue, Natália, não te preocupa. E aí a gente trouxe pessoas da equipe para poder ajudar. E aí a gente ligou para a gráfica que ficava em São Paulo. A gráfica trabalhou a madrugada inteira para produzir tudo para o evento dela em 2 dias. E a gente chegou lá, montou tudo perfeito. Aí começou a bombar cada vez mais. E os nossos clientes, a gente faz muito marketing buzz. Os nossos clientes, eles vão divulgando entre eles. É o famoso Então, boca a boca aqui no exato. Brasil. Então eles vão divulgando e foi fazendo tanto sucesso que é o que eu falo. A gente não precisa fazer marketing porque a gente coincidentemente tem um marketing gratuito, seja pelos nossos clientes ou seja por jornais. Então a gente já saiu em jornais por isso. E aí foi começando a bombar cada vez mais. E aí teve a Argentina agora o DevConnect. 3 empresas. A gente precisa que vocês ajudem a gente. Não, a gente ajuda vocês na Argentina. A gente ajuda vocês no mundo todo. No Peru, na Argentina, na China, a gente recebeu um convite agora para ir para Singapura, pro Token 2049. Então, assim, a gente vai para todos os lugares. Dubai, a gente vai. Não tem problema. Em qualquer Aí, lugar do mundo a gente tá. no caso, vai tudo tua sócia aí quando é para lugares mais distantes. Não, aí Vocês depende levam. muito. Ou pode ser que vá a minha sócia, pode ser que vá eu, pode ser que vá alguns dos nossos funcionários. Então a gente alterna muito. Muito top. Essa questão de eventos é muito massa. Eu tenho um colega também aqui, em São Luís, que ele faz muitos eventos, mas no caso níveis de show, né? Grandes Uhum. eventos, traz bandas famosas aqui para São Luís, que é o Anderson Galdino. E quando eu fui entrevistar ele, e ele foi me falar sobre esse braço da empresa dele de eventos, e eu fico vislumbrado, porque assim, eu gosto muito dessa área, sei como é trabalhoso, mas eu sei como isso pode transformar e significar uma pessoa. Eu até brinco que um evento bem feito pode ser o divisor de águas na vida de uma pessoa. E transformar uma marca também, Transformar né? uma marca. Porque, assim, às vezes as marcas elas não têm noção do quanto que uma ativação bem feita ela faz toda a diferença. E assim, a nossa gerente, ex-gerente de marketing, junto com a nossa social media, fizeram um evento da Shify. A Shify, ela é um curso para mulheres ah, de fora da Europa para ensinar sobre tecnologia blockchain. E eles fizeram um evento lá em São Paulo agora durante a Ethereum Latam. E eles trouxeram, coincidentemente, todos os patrocinadores eram de fora do Brasil. E a gente fez uma ativação totalmente diferente. Então a gente fez o uso do produto na realidade das pessoas, para que a pessoa testasse o produto, ela validasse o produto. Porque não existe propaganda melhor para ti do que o teu cliente testando o teu produto. Sim. E eu vejo que as pessoas elas simplesmente distribuem um cartão. Mas qual é o teu produto? O que é que tu faz? E dentro disso, os nossos eventos também a gente foca muito no networking. Por que, que Esse é o ponto que eu quero. a gente foca muito no networking? E eu tive um debate uma vez com uma empresa e coincidentemente a gente tem que aprender a demitir clientes e eu demiti eles porque o que que acontece? Eles viraram pra mim, tá, eu quero influencers no evento. Eu falei assim, gente, vocês não vão ter o retorno que vocês estão esperando com influencer. Aí eles, mas por quê? Eu falei, porque vocês têm que entender uma coisa. Influencer, ele vai pra quem paga mais. E a imagem de vocês está muito queimada no mundo. Eles eram uma corretora e eles não estavam com uma boa imagem. Então, assim, vocês não podem esperar. O que a gente pode fazer e é o que a gente vai dar para vocês. A gente vai possibilitar vocês o melhor evento possível, que as pessoas vão querer estar no evento. Elas vão testar o produto de vocês, elas vão validar o produto de vocês e a gente vai ter todo mundo. A gente vai ter a mídia, a gente vai ter empreendedores, a gente vai ter investidores. Então, assim, os nossos eventos, a gente foca também em trazer todo mundo junto para que todos consigam fazer networking. E sirva para todos, porque dentro desses lugares é onde saem os melhores negócios. E eu te digo que isso já aconteceu comigo. É onde saem os melhores networkings, os melhores Por negócios. exemplo, os eventos da Fórmula 1 são onde tem os grandes
networks, os eventos de Exato. golfe, é onde tem os grandes networks de Exatamente. tênis. Então, assim, o evento, eu sempre brinco que o evento é onde você vai conectar com uma pessoa que está aberta a conexões. Eu até Exato. brinco que às vezes a pessoa quer tanto conectar com o empresário, e aquele empresário é meio que inacessível, o cara não tem agenda, o cara, tu vai conversar com o cara nem te responde no WhatsApp, tu manda mensagem, ele nem olha, liga, nem atende. Ah, não tenho tempo, não tenho agenda, mas quando você vai no evento, você encontra ele ali naquele momento de, poxa, coração aberto, paz e Disposto a amor, te ouvir, a disposto a conversar te contigo, ouvir. exatamente. Então, assim, o evento, quando eu falo de network, eu sempre digo, cara, evento é o lugar certo para network. Podcast também é o lugar certo para network. Grandes Exato. pessoas, né, Anderson? Já passaram aqui. Por exemplo, quando eu te olhei lá no evento desse cara, tomara que aceite lá que eu quero conhecer melhor ele. Aceitou. Então, assim, o podcast, o evento, são lugares que nós podemos socializar e aprender. Então, assim, como foi que tu conheceu essa tua sócia da LIT? Foi aqui mesmo no Maranhão? Foi em Não, Florianópolis? foi em Florianópolis. A Cecília, ela é nordestina também, ela é da Paraíba. Nova também? É um pouco mais velha do que eu, né? Na verdade, assim, o meu ciclo de convívio nenhum tem a minha idade. Eu não vou nem falar tua idade, porque eu não acredito, não. Mas, assim, o meu ciclo de convívio nenhum tem a minha idade. Eu sempre gostei de conviver com pessoas mais velhas. A Cecília tem 30. Então, assim, a gente se conheceu em Florianópolis e rolou um match que a gente falou assim, poxa, a gente tem ideias muito parecidas. Legal. Vamos tentar, vamos ser sócios. E aí a gente topou, né? Eu topei, ela topou e a gente falou assim, vamos construir algo juntos. E aí foi quando a gente construiu a Elite Experience e depois a gente foi levando para mais áreas. Cara, legal. Qual é o segredo para nós termos uma sociedade de sucesso? Algumas pessoas dizem que ter sócios não dá certo. Eu já penso diferente. Tem pessoas que têm essa crença limitante de dizer, ah, não gosto de ter sociedade com ninguém, sociedade não dá certo. Eu já penso diferente porque eu tenho um sócio e nós estamos dando muito certo. Mas eu percebo que o senso comum, muitas pessoas dizem isso, que não gostam de sociedade. E você hoje tem uma sociedade com uma pessoa que deu match, uma pessoa que você está ali vivendo princípios parecidos. Qual o segredo para o empresário ter um bom sócio, ter uma boa sociedade e conseguir prosperar? Eu acho assim, a sociedade em si, na maioria das vezes, a gente tem que ser honesto que a maioria delas não dá certo. Mas não dá por quê? Porque muitas das vezes os sócios não estão alinhados. E o que a gente fez? A gente não resolveu tornar-se sócios. Nós nos tornamos por consequência. Primeiro, a gente se conheceu exatamente de uma forma desconstruída e a gente viu os nossos gostos, os nossos objetivos de vida e a gente viu que eram parecidos. Porque assim, você tem que entender uma coisa, o teu sócio, ele vai ser o teu companheiro de trabalho, mas ele também vai ser uma pessoa que tu vai dividir a tua vida. Então tem que ser uma pessoa que tenha objetivos parecidos com os teus. E isso eu adoto muito para os meus sócios hoje. Perfeito. Por quê? Dessa forma, tu nunca vai ter o que acontece muito hoje, que é, eu não gosto mais, não me identifico mais com a ideia, não tem um péssimo relacionamento entre os sócios. Então a gente não tem isso, a gente tem um excelente relacionamento entre os sócios e a gente construiu isso antes de nos tornarmos sócios, que a gente viu que os nossos objetivos eram parecidos e que fazia sentido a gente unir forças para nos tornarmos mais fortes. Perfeito, perfeito. A sociedade para mim é algo que dá muito certo, mas como você falou, tem muitos cases de que dão errado. Eu acredito que muitas vezes é porque a pessoa tem que, de fato, entender qual é as ambições do outro, os princípios e valores. Porque não é simplesmente você achar uma pessoa brilhante e dizer, vai ser meu sócio. Exato. Eu acredito assim que você tem que analisar os princípios, os valores, vai sentindo a pessoa. Eu acredito assim que conhecer a pessoa hoje já vai virar sócio dela hoje, pode ser muito perigoso. Até porque a gente tem que entender a visão. Isso. Por exemplo, nós dois estamos aqui. A gente pode até chegar à conclusão de que a gente tem um objetivo em comum Sim. que faz sentido para a gente ter um negócio. Mas se a minha visão de como implantar esse negócio for diferente da tua, Sim. muito provavelmente em algum momento a gente vai começar a divergir. Sim. E quando tem divergência entre isso, é claro, divergências dentro do dia a dia são normais, mas divergências de atuação são diferentes. Sim. E além disso, é você deixar muito claro quem é o que dentro da empresa. Perfeito. E isso já entra até o meu lado de contador, vamos bem dizer assim, de gestão, que é
o que que cada um faz. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente estava no nosso negócio, a gente delimitou, eu sou isso, tu é isso. Dentro da área dela, se ela tem mais expertise do que eu posso até divergir, mas eu falo, eu aceito. E dentro da minha área também. E dentro disso foi dando muito certo. Porque eu atuava na minha área de competência e ela na área dela. Sim. E ninguém ficava se metendo na área de ninguém, de modo que a gente tivesse uma desconstrução ali do nosso relacionamento e, consequentemente, as ideias não batessem. Perfeito, perfeito. Então, eu acredito que esse alinhamento de expectativas logo no início é muito importante mesmo. Até porque, assim como num casamento, por exemplo, vai ter divergências, mas se você não se alinhar, vai chegar uma hora que vai ter a ruptura. E assim, a minha sócia, antes da gente se tornar sócia, ela me falou uma frase que me deixou muito reflexivo, que ela falou assim, ter uma sociedade é igual ter uma padaria. Sim. Se tu não tiver certeza que a pessoa vai todo dia acordar 5 horas da manhã contigo para assar pão, tu pode ter certeza que ela não vai ser um bom sócio. E assim, pode parecer muito besta, mas o que isso quer dizer? Se tu não tiver certeza que a pessoa vai dar o sangue dela para construir a ideia junto contigo e que vocês têm um alinhamento, não faz o menor sentido vocês terem uma sociedade. Porque às vezes as pessoas elas querem ter uma sociedade só porque a pessoa entende de uma área que eu não entendo. Mas será se a pessoa ela tem um propósito final parecido com o teu? Então isso a gente tem que entender dentro do processo para que não ocorra divergências. E eu te digo porque assim, eu já tentei ter sociedades e uma delas acabou por isso. Porque a gente enxergava o futuro da empresa de forma diferente. E ocorria-se os sócios querendo se meter na área dos outros. Então, por exemplo, não, a minha área é essa, mas eu quero ver porque eu acho que a forma que ele está fazendo está errada. Então tem que ter essa delimitação, sabe? Sim. Perfeito, perfeito. Isso aí é algo básico, mas que faz total diferença. Me fala um pouquinho sobre a empresa que é uma startup de viagem, a Jeg. Como que surgiu, como que é um aplicativo. Gente, olha, eu sou apaixonado por viajar. E assim, o meu hobby é de fato viajar. Então, final de semana eu viajo, eu tô livre, eu tô viajando. E por ser uma pessoa que é muito adepto da tecnologia blockchain, muito adepto de criptomoedas e até da forma como isso pode revolucionar a vida de muitas pessoas, e principalmente do uso da tecnologia, o que eu fiz? Eu falei, poxa, por que não unir duas coisas que eu gosto? E o que eu pensei? Eu via muitas pessoas reclamando que elas queriam viver 100% fora do sistema. Então eu não quero ter que pagar imposto. Desculpa pelo tema, mas eu vou ter que abordar. Pode abordar, fica à vontade, porque também esse tema é tema bem... Eu não quero pagar imposto, eu quero viver fora do sistema, eu não quero ter que Todos pagar nós, imposto né? pro governo. E o que acontece? Foi daí que surgiu a Jag. Porque a gente começou a querer comprar passagens para as pessoas de modo que elas pagassem com criptomoedas. Então, ele não me pagava em real, me pagava em dólar, em euro, em criptomoeda da forma como quisesse, como o consumidor quisesse. E coincidentemente, isso reduzia muito os impostos, o que transformava muito mais barato. Só que no fim do dia virou um aplicativo muito mais completo. Porque eu, como uma pessoa que gosta muito de viajar, eu identifiquei o quê? Poxa, eu tô indo para um lugar que eu não conheço. O que eu vou fazer naquele lugar? E a gente sabe que muitas das vezes hoje, principalmente no mundo das redes sociais, a gente não pode confiar 100% no que o influencer está indicando pra gente, porque na maioria das vezes a chance dele estar sendo patrocinado é muito grande. Então o que a gente fez? A gente desenvolveu uma inteligência artificial nossa mesmo, não era uma inteligência artificial generativa, não, era uma inteligência artificial nossa, que ela fazia o quê? Eu tô indo pra Grécia. Tá indo pra Grécia em qual data? Tu gosta de frio, gosta de calor? O que tu gosta de comer? Gosta de comer marisco? Gosta de comer carne? É uma pessoa, vai em família, vai sozinho? Quer fazer uma viagem para pegação, uma viagem para estudo, o que quer que seja. Tudo vocês vão... Isso, e a pessoa vai fazendo toda essa descrição e dentro disso vai ser montado o roteiro. E ela dá o roteiro pronto. Quantos dias, quanto que a tua viagem vai custar, quanto que tu vai ter que gastar por dia, quanto que tu vai gastar por cada área. Então, por exemplo, vai gastar de $30 por refeição, vai gastar $30 com ingresso. E a gente fazia toda essa construção de roteiro de forma automática.
Esse aplicativo é só para viagens internacionais ou também aqui no Brasil? Não, vai ter viagens do Brasil também. A gente está fazendo esse processo de atualização agora para que a gente consiga implantar viagens para todos. E aí o que que acontece? Surgiu um outro objetivo que é, a gente pensou assim, poxa, as pessoas gostam de viajar, mas viajar muitas das vezes é muito complicado porque nem todo mundo tem condições. Sim. Então a gente pensou, como que a gente pode fazer com que as pessoas realizem o sonho de viajar de uma forma muito mais simples usando tecnologia. Então a gente fez o quê? A gente criou uma caixinha e vamos chamar de como se fosse um cofrinho. Vamos usar numa linguagem leiga. Como se fosse um cofrinho que você deposita, por exemplo, eu deposito R$100, R$50, R$20 e vai ficando guardado lá e vai rendendo. Então vai rendendo todos os meses até completar o teu valor. Então, se eu quero ir para o Japão, a minha viagem para o Japão custa, vamos supor, R$1.000. Eu vou guardando, eu vou guardando, eu vou guardando, eu vou guardando e o meu dinheiro também vai rendendo. Tu não tá simplesmente guardando. E à medida que tu atingir o valor da tua viagem, tu pode simplesmente ir porque lá já vai estar o pacote. Então, por exemplo, tudo já vai estar pronto. Então, a tua passagem, os teus gastos já vão estar todos lá. E a outra funcionalidade que a gente acrescentou depois é dividir. Então, por exemplo, se eu vou contigo, a gente vai gastar no total 2.000, vamos supor, a gente pode dividir, a gente pode ir acrescentando todos os meses o valor que a gente quiser na caixinha. E não só isso, se eu paguei um café e tu falou assim, eu não tô com dinheiro agora, eu posso pagar pra ti e depois pelo próprio aplicativo da Jag tu pode me mandar o restante do valor. Caramba, sim. Essa empresa nasceu em 2025, no início. Nasceu no início de 2025. Essa, no caso, iniciou ela só, com algum sócio, como foi? Não, a Jag eu iniciei só. E Caraca, aí... é muito fantástico essa empresa. E assim, por incrível que pareça, quem fez as primeiras programações de UX do site fui eu. Então fui eu que fiz os primeiros desenvolvimentos do site para que a gente conseguisse ter um MVP ali, principalmente para começar a ter todo o desenvolvimento. E, assim, o nosso foco era de fato permitir que as pessoas realizassem os seus sonhos de viajar e mostrar que viagem era para todo mundo. Só que isso, mais uma vez, usando tecnologia para solucionar todo o problema. Para essa empresa, como é que tu faz o marketing? Como é que tu vende esse aplicativo para as pessoas? A gente hoje não faz marketing. Dessa empresa. A gente não faz marketing por quê? Porque hoje a gente está numa funcionalidade muito de pessoas da área testarem. Então, assim, é da área de tecnologia, da área de Web3, vai testando as funcionalidades ali para que a gente faça uma versão final e a gente consiga, talvez, fazer um marketing, apesar de que não é o nosso grande foco. Sim. O nosso foco é deixar nesse momento como algo mais nichado, até para evitar chamar mais atenção. Sim. E fazer isso através de marketing buzz. Quando a gente for fazer marketing, provavelmente a gente vai para rede social, que eu peço desculpas, mas eu chamo como a Cracolândia da internet, Sim. que é o Twitter, porque esse mundo Web3 ele é muito forte no Twitter. Sim. Então, provavelmente a gente vai fazer por lá. Mas, assim, o nosso grande foco, Gustavo, é fazer o quê? Com que as pessoas, sejam elas quem forem, consigam usar o nosso aplicativo. Porque, por exemplo, eu particularmente tenho um sonho de assistir a Champions, a final da Champions. Aí, digamos que eu vou me cadastrar no aplicativo, vou colocar lá minha esposa, meu filhinho. Certo. E a final, acho que é a final em julho, em agosto. Aí vocês fazem todos esses levantamentos de hospedagem, de hotel, de alimentação, de passeios extras. Tá, vou gastar daqui para, sei lá, onde vai ser a próxima, daqui para, digamos que daqui para Itália, para Milão. Vai gastar R$23 mil. Aí eu vou começar aqui a colocar no cofrinho, até chegar em agosto. É basicamente isso a ideia? Só que com algumas diferenças. O que é que vai acontecer? Tu vai chegar e tu vai dizer pra que tu vai. Certo. Então, eu vou pra assistir um jogo de futebol e eu vou passar uma semana. Sim. E eu vou com a minha esposa e com meu filho. Sim. E dentro disso, a IA ela já vai fazer um roteiro personalizado pra ti. Entendi. E dentro desse roteiro personalizado, ela vai ter que te dizer quanto que tu vai ter que levar pra essa viagem. E desse quanto tu vai ter que levar pra essa viagem, tu vai automaticamente ter o cofrinho ali que tu vai depositando e esse dinheiro vai rendendo e na hora que chegar ao ponto final, tu já vai ter a tua passagem, tu vai ter ali tudo programado. E qual é a nossa grande ideia? A gente quer integrar com o cartão de débito.
para que a pessoa consiga gastar o dinheiro do cofrinho também nas viagens. Cara, Essa é a próxima coisa que a gente quer implementar. Por quê? caraca, que top. Porque seria como se fosse um travel card que tu vai pra qualquer lugar e tu vai conseguir usar isso. E assim, eu pensei assim, eu falei, poxa, eu queria fazer uma coisa que até minha avó conseguisse usar. De uma forma muito Muito simples. simples. Em que ninguém precisasse saber como que tá acontecendo aquilo ali. Porque a gente tá usando tecnologia blockchain. Só que se eu for falar o que é blockchain, criptomoeda, as pessoas não vão entender. Então assim, a gente quis fazer de uma forma muito simples para que todo mundo conseguisse usar e desburocratizar o processo de viagem. Henry, no caso, já está validado, já tem pessoas já utilizando o aplicativo. Olha, o aplicativo hoje ele está validado, existem pessoas, inclusive eu utilizei ele agora, mas o que que acontece? A gente ainda está fazendo aquelas atualizações de testes. Por quê? Dentro disso a gente precisa fazer toda essa integração com esses sites. Então, por exemplo, eu preciso estar com a integração com hotéis.com, com o Booking, porque eu vou pagar e o Booking vai fazer todo esse processo e, enfim, vai chegar o processo final. Então, essas APIs, elas às vezes elas dão alguns problemas. Então, a gente está todo o tempo validando para que a gente consiga sempre estar funcionando. E quando a gente fizer o lançamento final, a gente está com tudo 100% perfeito. Eu não sei qual foi o Instagram, mas eu acompanhava um influenciador. Ele ensinava como viajar de forma barata pros... Usando milhas. Eu não sei se era assim, foi faz tempo, mas eu achava muito interessante. E para muitas pessoas, de fato, é um tabu. Tipo, andar de avião é um tabu para muitas pessoas. Exato. É um tabu. Viajar para fora do Brasil é um tabu ainda maior. Às vezes a pessoa diz, nossa, para viajar para fora do Brasil tem que ser milionário, não tem longe disso. Então, Na verdade, precisa de um planejamento. E assim, as milhas, de maneira geral, eu sou um grande adepto também. Só que qual é o grande ponto das milhas? As milhas, elas têm um defeito, e aí vai ter gente que vai me criticar agora, que é, tu precisa ter um cartão de crédito. E a gente tem que levar em consideração que muita gente não tem cartão de crédito. Às vezes não tem nem limite de cartão de crédito. Então, cara, como é que tu vai pagar a tua passagem parcelada? Ou como é que tu vai gerar milhas no teu cartão de crédito se tu não tem um cartão de crédito? Então surgiu muito disso, porque tu não vai precisar de um cartão de crédito. Tu vai depositando teu dinheiro na medida que tu pode, o quanto tu pode, cara, seja para fazer o teu intercâmbio, e na hora que tu finalizar aquilo ali, o teu dinheiro ele vai render, ou seja, ele vai estar sendo reposto pela inflação e, principalmente, ele vai estar rendendo em dólar. se porventura a pessoa, pelo CDI, eu entendo um pouco de mercado financeiro, Uhum. mas eu sei que isso no CDB ou CDI, se a gente estiver colocando dinheiro, está rendendo um pouquinho. Mas a pessoa se atrapalhou, ele pode no outro dia Sacar. sacar. No aplicativo também funciona da mesma forma? Funciona, só que com uma grande diferença. O que que acontece? Por isso que eu tô falando, fugir um pouco do estado. O CDI, ele hoje, a gente tem ali, na verdade, é um CDB que vai render 100% do CDI. Só que o que que acontece? A gente tem os prazos de tributação. Então, até 30 dias, tu vai pagar 27,5% do teu rendimento. E após isso, tu vai até chegar numa alíquota de 18%, mais ou menos. Lá a gente não tem essa alíquota. Por quê? O teu dinheiro ele vai render em DeFi, que são finanças descentralizadas, porque eu vou e eu deposito real. Esse real automaticamente ele é convertido para dólar, de modo que tu não perca o teu poder de compra. Porque o teu poder de compra nunca vai ser perdido, porque tu não vai ter real, tu vai ter dólar. E além disso, ele vai render em dólar. Então vai render ali 6, 7, 8% ao ano em dólar, que já é muito maior do que 11% do CDI. E dentro disso, o nosso objetivo é sacar. Na hora que tu quiser sacar, tu saca, ele automaticamente converte para real e ele faz o Pix para tua conta. Cara, Sem isso é problema nenhum. fantástico. É Só que o nosso fantástico. objetivo é implantar um cartão de débito. Oi, meu irmão, ao acabar esse podcast aqui, já vou me inscrever nesse aplicativo logo. É implantar um cartão de débito para que Caramba. as pessoas consigam utilizar isso nas viagens e se tornar meio que um banco de viagens. O meu objetivo é que a Jag se torne um banco de viagens, para que as pessoas consigam viajar e consigam pagar tudo usando ele a todo tempo. Por exemplo, eu tenho uma viagem, vou até falar que é ao vivo, né? A minha esposa está planejando a gente ir para Fortaleza em fevereiro, março, Uhum. com o nosso filhinho. Eu posso simplesmente amanhã entrar no aplicativo, já bolar a viagem, os dias e tudo, e ele já me passa meio que um relatório de quanto que vai ser? Pode. E assim, além Cara, isso é disso, fantástico, pô. a IA ela faz uma coisa, porque ela Mesmo vai aqui no verificar, Brasil. mesmo aqui no Brasil, ela vai verificar o quê? Aqui no Brasil a gente ainda está em fase beta,
Mas o que que acontece? Ela vai fazer um estudo do período que tu tá indo. Então, por exemplo, tu tá indo no verão, tu tá indo no inverno, e ela vai te oferecer a programação também com base no período que tu tá indo. Cara, isso é fantástico. E eu acho que, eu sei que é um tabu que tu não gosta do marketing, mas a gente vai divulgar isso aqui no podcast direto, porque é muito massa. É muito top. E assim, fantástico mesmo. Eu brinco que assim, vai acabar virando o meu xodó. Porque eu até tava outro dia conversando com meu pai, eu falei assim, cara, se eu gostasse de me expor na internet, sem sombra de dúvidas eu seria blogueiro de viagem, porque eu viajo muito e eu adoro viajar. Então, assim, por isso que eu brinco que a Jag pro futuro acho que vai ser a ideia que provavelmente eu vou focar muito, porque eu acho que a gente pode desburocratizar muito o mundo de viagens hoje. Cara. Eu particularmente já vou, assim, a gente que trabalha com treinamentos, com palestras, a gente, querendo ou não, a gente precisa sempre estar viajando. E o corporativo, de maneira geral, né? E às vezes a gente não tem noção de algumas coisas, de algumas realidades. Eu não tenho noção de como é que tá a realidade de Imperatriz. Exato. No mês de março, que vai ser nosso treinamento lá em Imperatriz. Eu não tenho noção de restaurante, de hotel em Imperatriz. Exato. Mesmo sendo aqui no Maranhão. Então, eu já me programando com o Jeg, com esse aplicativo fantástico, que vai poder me ajudar a me preparar. Nossa, isso ajuda E fora bastante, que assim, cara. na hora que ele for te fazer a recomendação do restaurante ou do hotel que ele vai fazer com base no teu gosto, ele também vai fazer com base nas avaliações. Então, tu não vai correr o risco de pesquisar, por exemplo, no Instagram, ou hoje em dia que jovem usa muito, que é o TikTok, e na verdade aquele restaurante ser só uma propaganda, uma publicidade, tu chega lá e a comida não é boa. Não, ele vai pegar com base no rating, que é a taxa de aceitação das pessoas, dos comentários, o que as pessoas estão dizendo sobre aquilo. Fantástico. Eu achei que ia me impressionar com o Lich Experience, mas esse daqui eu ainda me impressionei mais ainda. Nós temos já praticamente estouramos o tempo e nós vamos ter o segundo episódio, porque eu quero deixar para o segundo episódio com o nosso amigo Henry o porquê que ele não gosta de redes sociais. Eu tenho tanta pergunta para ti, mas de fato, quando o podcast é bom, né, Anderson? Né, Carlos? Passa muito rápido. Eu tenho certeza que os bastidores aqui, todo mundo quer ouvir mais, mas a gente tem um horário a cumprir. E assim, eu quero que tu mande uma mensagem para o jovem empreendedor que, assim como eu, está com essa curiosidade de entrar para esse mundo da inovação, de trazer o mundo da inovação para os processos das nossas empresas. Às vezes era algo inalcançável e eu fico muito feliz, cara, assim, eu tô aqui com hipocrisia, tô aqui com muita sinceridade no meu coração. Eu tô muito feliz de você estar à frente de uma pasta dessa aqui no Maranhão e de ser uma pessoa acessível, porque falar de tecnologia é uma linguagem difícil. Sim. A maioria, como você mesmo fala, a maioria fala inglês. Pouquíssimas pessoas têm acesso ao inglês, ainda mais à tecnologia. E às vezes quando a gente ouve tecnologia, a gente ouve como algo muito distante. Então, fico feliz porque eu vejo que você vai democratizar mais esse conhecimento, você vai levar para pessoas que estão assistindo aqui agora. A gente topou também estar nesse projeto do podcast. Eu acredito que vai ser um local da inovação do Senai, do Hub de Inovação, poder também estar passando alguns conteúdos aqui para a gente, para todo o nosso ecossistema aqui, a galera que nos acompanha. Eu quero que tu mande uma mensagem final para o jovem empreendedor. Só fazendo um complemento. Primeiro foi um prazer, agradeço o convite. E assim, sobre o Senai em si, a gente vai inclusive em vários interiores, a gente quer ir em comunidades. Estamos juntos para isso, viu? Perfeito, a gente quer ir nessas comunidades para que a gente consiga entender como é que funciona a realidade dessas pessoas e a gente consiga implantar processos de inovação condizentes com a realidade deles. Porque assim, não adianta eu implantar uma inovação no teu processo que tu não vai conseguir usufruir no teu dia a dia. Mas assim, sobre os jovens empresários, eu passaria muito a mensagem, primeiro, tenha uma cabeça muito aberta, porque o que eu vejo muito, e principalmente eu vejo muito aqui no Maranhão, o empresário ele entende inovação como custo. E eu costumo falar todos os dias que inovação não é custo, porque a inovação, tu vai ter uma despesa nesse primeiro momento para implantar a inovação, mas à medida que o teu processo já está funcionando, tu vai ter uma redução de custo. Tu vai ter assertividade nos teus processos, tu vai melhorar os teus processos, então, consequentemente, tu vai melhorar toda a tua empresa. Desde o financeiro até a venda, enfim, tudo tu consegue melhorar com inovação.
E assim, comecem. Eu acho que a gente realmente tem que começar, não pode ter medo de errar, porque eu vejo que hoje, e foi inclusive uma coisa que eu falei no dia que nós estávamos no SEUMA, que é as pessoas elas querem implantar a ideia perfeita. E uma coisa que eu bato muito na tecla hoje, principalmente com as startups, não existe ideia perfeita. Existem soluções que vão sendo trabalhadas, vão sendo validadas, vão sendo adaptadas. Então você precisa validar, você precisa adaptar, você precisa conhecer o teu cliente e não pode se apaixonar pela solução, tem que se apaixonar pelo problema. Então assim, o meu problema é esse, eu quero resolver isso, então eu vou desenvolver, vou validar em cima disso. Perfeito, meu irmão. Satisfação em falar com você. Que episódio fantástico. Obrigado, Eu tenho Gustavo. certeza que esse episódio vai abençoar milhares de empresários, principalmente o empresário jovem, que tem essa mentalidade mais aberta, que quer realmente expandir seu negócio com tecnologia. E eu tenho certeza que próximo ano vamos ter muita tecnologia aqui. Com certeza. Tamo junto? Um prazer. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até mais.